Herança em Java. Como objetivo, nós temos aqui dessa aula compreender o conceito de herança, identificar a sintaxe e a estrutura de herança, aprender a utilizar herança para promover o reuso de código, que na sintaxe nós temos que colocar o extends lá em cima, quando a gente chama a classe Py, entender os modificadores de acesso relacionados à herança, né? A gente tem a dependência, a gente coloca um modificador de acesso como public, provide, private ou protected, isso pode mudar ali a visibilidade, e aplicar o conceito de herança em exemplos práticos. Introdução à herança. Bom, a herança ela é um dos pilares da programação orientada a objetos. Então a gente tem a abstração, o encapsulamento, o polimorfismo e a herança. São 4 pilares, né? Então, a herança é um mecanismo que permite a criação de uma nova classe baseada em uma classe existente. Então, digamos aqui, olha, que nós temos uma classe pessoa, ela tem atributos e métodos que toda pessoa tem. Porém, estudante é uma pessoa, professor é uma pessoa, funcionário é uma pessoa e diretor é uma pessoa. Então, como eles são pessoas, tem várias coisas que eles vão herdar aqui de pessoa e vão ter atributos e métodos específicos para eles. Então, a gente promove o reuso de código aqui. O veículo é a mesma coisa. Você tem uma classe veículo, ela vai ter atributos e métodos comuns a todos os veículos aqui. Então, um carro, uma moto, uma bicicleta ou um ônibus, né? Eles vão herdar veículo e vão ter os seus próprios métodos e atributos. A classe nova é chamada de classe filha. Então, todas as classes novas aqui, né, que herdam a classe aqui de cima, classe pai, ela é uma classe filha. Ou herda os atributos e métodos da classe existente, que chamamos de classe pai. Aqui, ó, classe pai, classe filha, classe pai, classe filha. Tirei o ouzinho aqui, né? Ela, classe nova, chamada de classe filha, herda os atributos da classe pai. Tá? E que é importante a gente saber que a gente tem sinônimos quando está falando de herança, tá? A gente pode chamar de classe base também a classe original da qual as outras derivam, essa classe aqui de cima, classe base, tá? Classe base aqui em cima, como animal. Tá? Eu posso falar isso, vocês podem ler por aí falando sobre classe base. E a classe derivada também, aqui nesse caso, quando for classe base, eles geralmente vão chamar de classe derivada a classe filha aqui, que é dos atributos e métodos da classe pai. Então, classe derivada, classe base, classe derivada, classe base, classe derivada, classe base, classe derivada, né? Outra nomenclatura que vocês podem ver também é superclasse. Essa daqui vai ser superclasse, essa daqui é superclasse, essa é superclasse. Então, superclasse é subclasse, superclasse, subclasse, superclasse, subclasse. Em engenharia de software, eles costumam chamar a classe base aqui de generalização, porque é uma generalização, né? Uma pessoa é uma coisa geral, né? E a classe filha aqui eles chamam de especialização, porque um estudante é uma especialidade de pessoa, vai ter atributos e métodos específicos para estudante, assim como para professor, funcionário e diretor. Então isso aqui é importante, porque vez ou outra eu uso indiscriminadamente essas nomenclaturas, tá? E aí é importante a gente saber cada uma delas, né? Às vezes eu também uso classe mãe aqui, a gente vê também por aí as pessoas falando da classe mãe para classe base, e classe filha é sempre classe filha mesmo, né? Ou classe filho, né? Não tem problema. Mas aí, por que nós usamos herança aqui na programação orientada a objetos? Usamos herança para reutilizar código, promover a organização e facilitar a manutenção do código. Isso é bem legal, porque quando você faz herança, você tem uma classe lá que ela é geral para todas as outras filhas. Isso promove muito o reuso de código. A gente não precisa ficar reimplementando métodos que já estão numa classe. A gente só chama ela e herda esses métodos. Por exemplo, se você tem uma classe animal aqui em cima, com atributos e métodos comuns,
pode criar subclasses como ave e mamífero, tá? Que herdam essas características. Então, ave aqui, ó, uma ave ela tem nome e ela tem classe como atributo, tá? O mamífero, a mesma coisa, tem nome e classe como atributo. E aí, como método, nessa última caixinha aqui, ambos também têm um imprime, talvez para colocar as informações, temos um getNome, que é para pegar o nome do animal, e temos um método falar, né? Todos eles compartilham esse mesmo método. Eu não preciso implementá-lo aqui embaixo, a não ser em casos específicos, que eu tenho que usar o polimorfismo e reimplementar esse método. Mas ele já está implementado aqui para outros casos. Então, eu só herdo tudo isso e coloco aqui na minha classe filha as questões que eu quero tratar especificamente da classe filha, tá? Mamífero e ave. Então, as classes filhas, ave e mamífero herdam essas características, mas também adicionam, olha só, suas propriedades particulares, que foi o que aconteceu aqui. Tá vendo? Ó? E aí, dentro de ave, nós podemos ter outras classes aqui, o bem-te-vi. Tá vendo? Ó? O bem-te-vi ele vai herdar desde lá de cima do animal, né? Ele é uma ave e também um animal. Olha só quanto código que eu reutilizei, né? Aqui embaixo. Bom, para fazer uma analogia para a gente mesmo definitivamente entender esse conceito de herança, então pense na herança como uma família, né, de seres humanos mesmo, né, onde a superclasse é como um pai ou a mãe que passa suas características, como cor dos olhos, altura, etc., para seus filhos. A subclasse. Da mesma forma, a subclasse herda características da superclasse, mas também pode ter suas características únicas. Então, ó, por exemplo, eu sou uma subclasse da minha mãe e do meu pai, mas eu tenho características únicas que os meus pais não tiveram. Por exemplo, eu tenho cabelos brancos, né, em idade muito mais jovem, e eles não tiveram. O tom de pele é diferente do meu pai e da minha mãe. Os meus dentes são diferentes. Então, apesar de ter herdado muita coisa deles, eu tenho muita coisa parecida com eles. Geneticamente é bem mais, né? Mas fenotipamente eu tenho as minhas características muito mais únicas.